Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas de Jornada Bíblica, um ano com a Sagrada Escritura. Sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 347. Hoje nós vamos começar um novo livro, Primeira Carta de São Paulo, escrita a Timóteo. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 347. Nós vamos começar hoje uma nova carta, primeira carta de São Paulo dedicada a São Timóteo. Não é apenas uma nova carta, nós vamos começar hoje um novo estilo literário. Até aqui nós estudamos Romanos, Coríntios, Éfesos, a carta de São Paulo aos Efésios, Colossenses, Filipenses. Nós podemos perceber aqui de uma forma muito rápida que São Paulo ele escrevia a comunidades, ele escrevia a grupos, ele escrevia a região, como foi aos Gálatas, a região da Galácia, ou ele escrevia as cidades. Agora é um pouco diferente, agora ele começa a escrever de forma direta as suas cartas pessoais. Ele escreve diretamente a pessoas que eram líderes nas comunidades. O padre enviou, alguns dias atrás, junto com um aprofundamento mensal, nós temos um aprofundamento ou uma introdução que o padre faz pessoalmente aqui onde eu moro, na cidade de Macau. Os paroquianos participam, depois nós temos um momento de adoração. Então o padre enviou um texto, nós vamos enviar novamente hoje, depois do vídeo, explicando como que pode ser estudado, dividido estas cartas de São Paulo. Então um texto ali de mais ou menos umas 8 páginas, o padre faz um resumo de cada uma das cartas e apresenta aquilo que pode ser tido como o gênero literário ou a maneira que São Paulo ele desejava endereçar as suas cartas. Então, existem outras formas de compreender de forma geral essas cartas, mas eu penso que 4 estilos ou 4 motivações diferentes devem ser vistas para nós entendermos estas 13 cartas de São Paulo. Existem autores que falam menos, mais, nós vamos ficar com 13 cartas. Primeiro, nós temos aquelas que são chamadas as cartas maiores, endereçadas às cidades, às comunidades, que são aquelas principais, as maiores cartas de São Paulo. Quais são as cartas maiores? Aquelas que nós estudamos primeiro. Nós temos aqui a carta de São Paulo aos Romanos, nós temos a primeira carta aos Coríntios, nós temos a segunda carta aos Coríntios, nós temos uma que ele estava bem zangado, que é a carta aos Gálatas. Então aqui nós temos as cartas maiores de São Paulo. Depois nós temos também 4 cartas que nós chamamos de cartas da prisão, quando São Paulo ele estava na prisão. E aqui nós podemos imaginar o sentimento, aqui é uma realidade onde São Paulo estava sofrendo. Essas cartas da prisão, alguns podem relacionar estas cartas da prisão ou com cartas para a comunidade ou cartas pessoais, mas vamos dar esse título, cartas da prisão. Nós temos a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e depois também a carta endereçada a uma pessoa, a carta endereçada a Filemon. Também foi escrito enquanto São Paulo provavelmente estava na prisão. E aí hoje nós começamos um estilo literário chamado cartas pessoais, cartas que ele endereça diretamente a uma pessoa. Então nós temos 3 cartas pessoais. Se nós tínhamos 4 cartas maiores, 4 cartas que foram escritas na prisão, aqui nós temos 3 cartas pessoais. Primeira carta a São Timóteo, segunda carta a São Timóteo, a segunda é como se fosse mais uma despedida, e aí depois nós temos a carta a Tito. E aí a última
O último grupo, só 2 cartas, são chamadas, um termo técnico, cartas escatológicas, ou seja, mais voltadas para o fim dos tempos, para a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, para deixar claro aquilo que seria a vinda de Cristo. Então nós temos cartas aqui que são as maiores, endereçadas a comunidades, as cartas da prisão, as cartas pessoais e as cartas escatológicas. Aqueles que quiserem podem dividir aqui em 2 grupos maiores. Temos as cartas endereçadas às comunidades ou as cartas endereçadas a pessoas. As comunidades são chamadas de cartas maiores ou menores, e aquelas pessoas são aqueles que estavam ao serviço, que eram auxiliares de São Paulo. Então aqui está uma breve introdução para dizer que hoje nós começamos um novo gênero literário. Hoje nós temos a carta de São Paulo a Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era bispo, Timóteo era alguém que estava auxiliando São Paulo, e com estas cartas pessoais, aqui também é algo que nós podemos deduzir, São Paulo ele não está mais formando a comunidade como um todo, mas aqui a sua atenção está nos líderes da comunidade. Formando os líderes, indiretamente, ele estava formando aquelas pessoas que estavam sob a responsabilidade deles. Então Paulo, aqui ele vai começar a formar Timóteo, ele forma Tito, então indiretamente ele está formando toda aquela comunidade. Quando nós falamos da carta de São Timóteo, nós estamos falando de um texto aqui bem antigo, mas um texto já próximo da morte de São Paulo. Aqui alguns falam São Paulo provavelmente foi mártir no ano 65, 67. Aqui nós temos um texto aproximadamente do ano de 62 a 64. Alguns dizem que São Paulo, quando ele escreveu, ele também estava na prisão. Essa carta, ela, falando da primeira carta de São Paulo a Timóteo, eu penso aqui que ela tem algumas razões principais. Primeiro, provavelmente, Timóteo ele estava na cidade de Éfeso, e São Paulo, ele deseja combater, aqui eu acho que tem algumas temáticas principais, ele deseja combater falsos ensinamentos, organizar a liderança e conduzir, fortalecer de maneira correta aquilo que era o culto nas comunidades, aqui principalmente na comunidade de Éfeso. Já havia sido escrito uma carta para os Efésios, e agora ele escreve para São Timóteo, e através de São Timóteo aquela comunidade iria ser fortalecida. Então é isso que nós vamos ver basicamente, os ensinamentos para combater, ou textos para combater falsos ensinamentos, para fortalecer a liderança. Nós vamos ver termos como bispos, anciãos, diáconos, e aqui nós temos também como organizar corretamente o culto a Deus nessas comunidades. Aqui existe uma grande ênfase à doutrina correta, ao ensinamento correto. Existe também ênfase à piedade, à prática, o comportamento, a maneira que as pessoas deveriam se comportar. Podemos dizer assim, a disciplina na igreja. E aí existe, e nós vamos ver isso, São Paulo ele fala sobre o papel das mulheres e sobre o ministério e a responsabilidade dos líderes na comunidade. Então aqui nós temos uma pequena introdução que pode nos ajudar aí na nossa compreensão desta carta. Hoje é um dia um pouco mais exigente, nós temos 6 capítulos. Nós vamos ler esta carta em apenas um dia e vamos meditá-la também em apenas um dia. Irmãos e irmãs, aqueles que têm a carta ali na primeira parte, logo no versículo 1 e 2, como de costume, nós temos ali uma apresentação. São Paulo, ele faz uma apresentação, ele mostra que a carta estava sendo escrita por ele. Aqui é sempre óbvio que isso aconteça, porque quem estava recebendo a carta deveria saber que a carta estava sendo escrita por quem, para quem ela estava sendo endereçada, e aqui uma forma educada, era preciso ter uma saudação. A saudação, muitas vezes, era uma marca registrada daquele que era o autor. São Paulo, quando era uma carta dele, não é um código, mas era como se fosse um costume já, ele sempre dizia graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador ou o seu Filho. Então, aqui nós vemos quem escreveu,
para quem está sendo escrito e uma saudação inicial. Então, irmãos e irmãs, vamos ver se é isso mesmo. O texto começa assim: Paulo, ele já disse, começa a primeira palavra, é ele, para dizer que é ele que está escrevendo. Aqui seria uma grande ousadia achar que alguém falsificou e era outro autor. Então a igreja, ela continua, eu penso que não existe questionamento que esse texto ele foi de fato escrito por São Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Olha, Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, quem escreveu Paulo, para quem que ele escreve? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nós temos a introdução desta carta. E aí no começo ele já vai dizer qual que era a razão que ele estava escrevendo. Aqui nós vamos perceber, como o padre disse na introdução, que ele escreve para Timóteo, que estava, provavelmente, o texto diz aqui de forma direta, segundo o texto nós podemos acreditar que não é só provavelmente, mas que é de fato, Paulo estava em Éfeso. Éfeso, que era uma das maiores cidades da época. Éfeso, a tradição da igreja diz que foi onde Nossa Senhora foi assunta ao céu, onde São João, evangelista, viveu com Nossa Senhora. Então, Éfeso, São João, Nossa Senhora, Paulo também foi missionário na cidade de Éfeso. Tivemos um concílio, o concílio que definiu Nossa Senhora como Mãe de Deus, Theotokos, em 431. Então, uma das maiores cidades da época, uma das maiores cidades daquilo que hoje nós chamamos de Turquia. O texto diz assim, no versículo 3, olha a razão da carta. Se eu te recomendei permanecer em Éfeso, quando estava de viagem para a Macedônia, foi para quê? Foi para admoestar alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que o desígnio de Deus que se realiza na fé. A finalidade desta admoestação é a caridade, que procede de puro coração, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Então ele está dizendo assim, caro Timóteo, eu pedi para você continuar em Éfeso, por quê? Porque nós temos que tomar cuidado que não tenham ensinamentos falsos. O que é ensinamentos falsos? Depois que São Paulo deixou a comunidade, ali ele era praticamente um dos fundadores junto com São João, depois que ele deixou a comunidade começaram a surgir ensinamentos estranhos. E aí um desses ensinamentos era de alguns judeus, ex-judeus, dizendo assim, se vocês são cristãos, precisam continuar fazendo a circuncisão, guardando os costumes da lei de Moisés, principalmente ali em relação a guardar o sábado, não se alimentar de alguns animais. Então começaram a surgir alguns costumes estranhos. E como Éfeso era uma cidade muito grande, onde o paganismo ali era muito enraizado também, havia muitas pessoas que procuravam deuses pagãos, cultos de deuses pagãos, procuravam religiões misteriosas, religiões mais voltadas a um grupo seleto de pessoas que tinham visões especiais. Aí nós temos o gnosticismo, que separava o ser humano num dualismo, parte do homem é bom, que nós chamamos de alma, parte é ruim, o corpo. Então nós temos aqui um contexto que precisava de um grande líder. Então São Paulo não estava presente. São Paulo, aqui ele era muito sábio. Como que São Paulo fazia? Ele visitava a comunidade, formava a comunidade e deixava um líder. Depois ele voltava, escrevia para a comunidade. Agora em Éfeso, ele não escreve apenas para a comunidade, ele escreve também para o líder, para formá-lo. Então, nessa primeira parte dos versículos 3 a 6, 3 a 7, nós temos São Paulo aqui, ele dizendo qual o objetivo desta carta. Ele escreve por caridade, escreve de coração, para quê? Para formar Timóteo, para viver e fortalecer aquela comunidade que vivia um contexto desafiador. São Paulo, na sequência, ele fala sobre o papel da lei, ele vai dizer o que é a lei, que a lei não é apenas um conjunto de regras, que através desse conjunto de regras nós temos a salvação. Ele vai dizer que a nossa salvação
ela vem através de Cristo. Então, ele começa dizendo sobre a lei, que alguns pensavam que através da lei eles poderiam ser salvos. E ele diz que a salvação não está na lei. Depois, São Paulo ele vai dizer também, a partir do versículo 12, ele vai recordar um pouco da sua vida, vai recordar um pouco da sua vocação, e eu daria o título A Vocação de São Paulo, que ele vai dizer que ele era perseguidor dos cristãos, que ele era uma pessoa cruel com os cristãos, mas porém ele diz, onde abundou, ele vai dizer, superabundou, porém, para mim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então ele vai dizer que ele era perseguidor, mas que por graça de Deus ele se tornou um grande apóstolo. Paulo também, ele vai apresentar como se fosse aqui um hino, ele é muito breve, são alguns versículos, apenas um versículo, versículo 17, dando grande glória a Deus. O texto, ele diz assim, ao Rei dos céus, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, em outras palavras, ele quer dizer que aquilo que ele é por graça de Deus. Aquilo que ele é porque Deus agiu nele e não por seus méritos pessoais. Na sequência, finalzinho do capítulo 1, de forma direta, São Paulo ele diz assim, Timóteo, você precisa combater e ser fiel. Olha ali o versículo 18. Esta instrução que te confio, Timóteo, meu filho, segundo as profecias pronunciadas outrora sobre ti. Combate, firmado nelas, o bom combate, com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Timóteo, ele diz, combate o bom combate, com fé e boa consciência, porque alguns naufragaram. Então aqui é um estímulo, é um fortalecimento, é um encorajamento daquele que era líder da comunidade. Na sequência, nós temos São Paulo como se ele estivesse realizando uma oração pelos líderes, por aqueles que eram os representantes aqui de Deus, os chefes da comunidade. O capítulo 2 ele é muito breve e na primeira parte nós temos como se fosse uma oração, uma grande oração mesmo de São Paulo, rezando e pedindo por aqueles que eram os líderes. E aqui São Paulo deixa muito claro que existe apenas um mediador entre Deus Pai e os homens. Esse mediador é Jesus. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, um só homem, Jesus Cristo, que se deu em resgate de todos. Em resgate de todos nós temos aqui a redenção. O ser humano precisava de um Salvador. O Salvador é Jesus. Um só mediador. Padre e os santos. Os santos, eles participam da única mediação realizada por Cristo. Eles já estão unidos em Cristo. Ou podemos dizer que os santos intercedem junto a Cristo, mas aquele que intercede junto a Deus Pai é apenas Jesus. Os santos participam dessa intercessão? Nós acreditamos que sim, mas o mediador no sentido salvador, é apenas Jesus. Na segunda parte do capítulo 2, nós temos aqui alguns conselhos, aqui é mais cultural do que dogmático, alguns conselhos relacionados às mulheres. E aqui vocês não fiquem zangados com o padre, não fiquem zangados com aquilo que eu vou falar. Eu confesso que quando eu li São Paulo, eu disse assim, quanto às mulheres, conserve o silêncio. A instrução às mulheres, conserve o silêncio. Padre, por que é para nós não ficarmos zangados com o padre? Aqui eu fico pensando, olha, uma vez eu ouvi um padre dizendo, ele falou assim, por que Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher? Por que Deus ele cria primeiro o homem e depois cria a mulher? Porque se Deus criasse primeiro a mulher e depois fosse criar o homem, ela daria tanto palpite, ia corrigir tanto, ia pôr tanto defeito que nunca ia ficar pronto. Então era bom o homem, tá bom, tá tudo bem, vai essa daí mesmo.
Então, olha, São Paulo ele fala, as mulheres na assembleia, na comunidade, fiquem em silêncio, porque senão ia haver uma confusão tão grande. O padre está chamando as mulheres de fofoqueira, não estou chamando, mas as mulheres têm uma tendência de falar, de partilhar, muito mais do que os homens. Então, aqui é algo cultural. Deus ele fala assim, ó, no momento da reunião litúrgica, as mulheres ficam mais em silêncio, deixa a liderança da comunidade falar. Um dia nós vamos perguntar para São Paulo qual que era a real motivação dele. Mas olha, então isso daqui é questão de personalidade. Homens têm destaque em algumas coisas, mulheres em outras. Mas ele diz assim para as mulheres, olha, para as mulheres a instrução que eu dou é melhor ficar em silêncio, melhor ficar em silêncio. Aí é que ele usa o termo submissão. Naturalmente não é porque a mulher é inferior, a mulher não é inferior, mas existem ministérios diferentes. Naquela época, hoje o episcopado, o diaconato era para os homens. Padre tinha diaconisa, não no sentido de diaconisa ordenada, mas pessoas que prestavam serviço à comunidade. Então, nesse momento, essa é a minha compreensão, quando fala da submissão, do silêncio da mulher, não é que está diminuindo as mulheres, isso daqui era algo cultural, aqui não é algo dogmático. O sacramento da ordem, sim, é dogmático, mas aqui era algo cultural. E aí depois o capítulo 3 vai falar, capítulo 3, versículo 1 fala do episcopo. Não sabemos se é o bispo ou não, claro, episcopo é bispo, mas pode ser que não era como cabeça da comunidade como nós tínhamos hoje, mas era um ministério que era exercido pelos presbíteros. Mas vamos considerar como o bispo de hoje. Então olha como que aqui a estrutura já está montada. Nós temos o episcopo, e no versículo 8 nós temos o diácono, e depois volta a falar das mulheres no capítulo 11. Ainda no capítulo 3, aqui eu grifei, aqui é lindíssimo, sobre a igreja. Quem que é a igreja? O que é a igreja? Olha a definição, a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Escrevo-vos estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Qual que é a casa de Deus? A igreja do Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. Seguramente, grande é o mistério da piedade. Aqui ele não diz as igrejas. Não, a igreja de igrejas, a igreja de comunidades. São Paulo sempre deixa muito claro o seu desejo, a sua vontade de unidade. Depois nós vamos ver ele falando sobre a encarnação, ali a partir do versículo 16. Versículo 16, um texto belíssimo, eu fiz um círculo aqui, falando sobre a encarnação. Capítulo 4, de forma breve, ele vai dizer que desde do Antigo Testamento, o Espírito Santo, a Sagrada Escritura já mostrava que haveriam apóstatas. O que é um apóstata? Apóstata é alguém que nega a fé. E haveria também falsos profetas. O que é falso profeta? Alguém que ensina contrário e errado aquilo que é a verdadeira fé. Capítulo 4, eu sugiro àqueles que puderem, aqui nós temos o capítulo 4, dos versículos 12 a 14, 12, 13 e 14. Aqui nós temos São Paulo, ele dando algumas dicas, ele dando alguns conselhos muito diretos para as pessoas que quiserem viver uma vida correta. Aí ele vai dizer, aplicar-te a leitura, a instrução, então ele vai dar várias sugestões, vale a pena, pode ser de forma rápida, mas não deixam de ler capítulo 4, versículos 12 a 14. Capítulo 5, o padre vai ser breve, nós temos aqui São Paulo dando conselho a pessoas específicas. Primeiro, ele fala aos anciãos, ele fala aos jovens, ele fala às senhoras, ele fala às moças, ele fala às viúvas. Ele diz, quer ser viúva? Se comporte corretamente, porque há viúvas jovens, que a maneira dela de se comportar, ele fala bisbilhoteira, que fica se preocupando com a vida dos outros, ou fofoqueira, no versículo 13, aí é melhor que elas tivessem se casado. Aqui vai mostrar também a necessidade de se conservar puro, de
Ele vai dizer que beber um pouco de vinho é até correto, ele diz isso no versículo 23. Esse daqui é o capítulo 5, também vale a pena nós lermos. Capítulo 6, ele continua para grupos específicos. Primeiro ele fala sobre os escravos, no versículo 1, e depois ele vai falar sobre os senhores. Se vocês quiserem, sugiro nesse capítulo 6 que nós leiamos dos versículos 6 até o versículo 10. Ele vai dizer que nós devemos ser simples, não devemos ser apegados em nada. Ele vai dizer que a raiz de todo mal é o dinheiro. Dos versículos 11 a 14, nós temos alguns conselhos para a vida. Vale a pena ser lido. Aqui são conselhos para a vida. É como um pai educando um filho. E aí, por fim, ele termina a carta dizendo que a riqueza é um grande perigo para o mundo. E aí os 3 conselhos finais guarde o depósito da fé, evita palavreado vão e ímpio e cuide para não entrarem em contradições de uma falsa ou procurarem uma falsa ciência. Irmãos e irmãs, primeira carta de São Timóteo, capítulo 1 até capítulo 6. Amanhã a gente volta de novo nesse finalzinho da carta de São Paulo a São Timóteo e vamos meditar a segunda carta. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.